Dentre todos os personagens do Antigo Testamento, o rei Melquisedeque, ou o sacerdote Melquisedeque, é um dos personagens mais intrigantes e cheios de mistérios. Afinal de contas, quem foi Melquisedeque e o que é a Ordem de Melquisedeque? Neste vídeo eu quero falar a respeito de Melquisedeque, o sacerdote de Salém, sacerdote e rei de Salém, que veio ter com o próprio Abraão para abençoar o próprio Abraão. Quem foi Melquisedeque, afinal de contas, e o que é a famosa Ordem de Melquisedeque? O que seria isso? Então fiquem todos com mais este conteúdo do canal. Vamos começar primeiramente com o significado do nome de Melquisedeque, que na verdade nem é o seu nome original. Afinal de contas, o texto deixa muito bem claro que isso está mais para um título do que um nome. Este não era o verdadeiro nome de Melquisedeque, e sim um de seus títulos. Melquisedeque é de origem hebraico-fenícia e tem um significado muito interessante, que é basicamente rei de justiça, ou meu rei é justo. Curiosamente, sendo um nome ou basicamente um termo para se referir à pessoa de Melquisedeque. O texto bíblico não fala qual era o verdadeiro nome do rei Melquisedeque. Tudo que nós sabemos a respeito de Melquisedeque é que ele era um rei da cidade de Shalem, que é a antiga Jerusalém, um dos nomes antigos da cidade de Jerusalém, na época que era governada pelos reis cananeus. A maior dúvida sobre a pessoa de Melquisedeque é sem sombra de dúvidas a sua origem, pois muitos são aqueles que tentam dizer qual era a origem deste homem. Alguns chegam até mesmo a dizer que não era exatamente um homem, mas sim um ser espiritual. Alguns chegam a dizer que Melquisedeque ele era um ser espiritual baseado no que a Bíblia vai afirmar a respeito de Melquisedeque no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 7, o sacerdócio de Melquisedeque, do versículo 1 ao versículo 3. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei da justiça, ou rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. O versículo 3 vai dizer algo bem curioso a respeito de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetualmente. No versículo de número 4 é dito o seguinte: considerai, portanto, como era grande este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Baseado em todos esses versículos, muitos são aqueles que tentam aí definir uma origem para Melquisedeque. Primeiramente, existem aqueles que dizem que Melquisedeque era simplesmente um rei cananeu da cidade de Salém. Isso não está incorreto, visto que ele era realmente rei da cidade de Salém, a antiga Jerusalém. Mas o dito que ele era cananeu o torna humano, e por conta disso, tais versículos já lidos acabam entrando em desacordo, ou seja, ele não era um homem cananeu. Um rei da terra de Canaã, da cidade de Salém, sim, mas um cananeu, não. Alguns rabinos acabam dizendo que Melquisedeque, no caso, seria o antepassado de Abraão, chamado pelo nome de Sem. Outros acabam dizendo que até era o próprio Noé, ainda vivo, porém isso não faz sentido. Nem a parte que vai dizer que era Sem e nem a parte que vai dizer que era Noé, visto que Sem já havia falecido há muito tempo atrás. Além disso, os versículos aí ditos em Hebreus, capítulo 7, vão dizer que ele não tinha pai nem mãe, e não possuía origem nem antepassados, e ele não tinha princípio de dias nem fim de vida. No entanto, ele era semelhante, parecido com o Filho de Deus. Baseado nesses versículos, alguns teorizam que Melquisedeque seria a visão de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Basicamente,
ou literalmente Jesus Cristo no Antigo Testamento, quando vai dizer que ele não tinha pai, nem mãe, e ele não possuía origem, nem antepassados, nem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, ele era parecido com o Filho de Deus. Porém, repare que no versículo vai dizer que ele era semelhante, parecido com o Filho de Deus. O versículo não vai afirmar que ele era o Filho de Deus, isto é, ele não era Jesus. As interpretações a respeito da origem de Melquisedeque não acabam por aí, onde vai dizer inclusive alguns que o próprio Melquisedeque seria um personagem do Antigo Testamento anterior a Abraão e a Noé, que não haveria morrido, um homem que no caso estaria vivo até os dias de hoje por conta de não ter tido experimentado a morte. E este homem seria Enoque. Porém, Enoque ele tinha pai e tinha mãe, ele tinha origem e antepassados, ou seja, fica meio difícil dizer que era Enoque, visto que Enoque está com Deus. Está com Deus agora, neste momento, ou seja, é impossível dizer que seria o próprio Enoque, até porque Enoque tinha pai, Jared, tinha mãe também, e além disso tinha uma genealogia, antepassados e até mesmo filhos. Inclusive um de seus descendentes é o próprio Noé, ou seja, não é também Enoque. Na minha humilde e sincera opinião, baseado nas escrituras sagradas, eu diria que Melquisedeque seria uma espécie de ser angelical, ou simplesmente um anjo cumprindo uma missão para Deus na Terra, visto que dizer que ele era Sem, como alguns rabinos vão dizer, não faz o menor sentido, visto que o que Sem, pai dos povos semitas, estaria fazendo numa cidade governada por cananeus, fundada por cananeus, porque, no caso, ali havia muita idolatria e os fundadores da cidade eram todos cananeus, homens pagãos que não acreditavam aí no Deus de seu antepassado Noé, visto que Noé deu origem a Cam, Cam deu origem a Canaã, que deu origem aos cananeus. O mais correto afirmar é que se Sem estivesse vivo até os dias de Abraão, ele não estaria junto com cananeus, visto que cananeus não são descendentes de Sem, mas sim são descendentes de Cam, pela parte do filho de Cam chamado pelo nome de Canaã. Ou seja, o que Sem, pai dos povos semitas, ele deveria estar na Mesopotâmia, com os caldeus, junto com os acadianos, que eram descendentes dele, junto até mesmo com os elamitas, que eram descendentes dele. É mais correto, muito mais correto afirmar que Sem, se estivesse vivo até essa época, ele estaria com seus descendentes, com os povos que ele deu origem através de seus filhos, como por exemplo, ele poderia estar na Assíria, com os descendentes de Ashur, visto que eram descendentes dele, ou até mesmo na Síria, em Aram, por conta que Aram, dos arameus, ele também é descendente de Sem. Ou seja, não faz sentido dizer que era Sem, que Sem estaria fazendo, governando uma cidade cananeia, de reis cananeus. Eu acredito na visão e interpretação que é defendida por muitos de que Melquisedeque seria um anjo, seria um ser espiritual que estava cumprindo uma missão para Deus. E isso vai encaixar perfeitamente na descrição que Hebreus 7 vai dizer a respeito dele, quando vai dizer o seguinte, que ele não tinha pai nem tinha mãe, terrenos, carnais. Ele não possuía origem terrena, carnal, nem antepassados terrenos ou carnais. Ele não tinha um princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Repare que os anjos, eles não possuem uma origem, eles não têm antepassados, nem mãe, nem pai carnais, visto que Deus é o único criador e pai deles, de certa forma, espiritualmente, mas não carnalmente. Deus os criou. Deus é o pai dos anjos, e os anjos eles são eternos, os anjos eles não morrem, e basicamente por conta disso, é bem plausível dizer aqui que no caso Melquisedeque poderia ser, eu não estou afirmando, poderia ser na verdade um anjo de Deus. Mas aí muitos vão se perguntar o que um anjo de Deus, um ser celestial, estaria fazendo na Terra, sendo um homem sacerdote em uma cidade paganizada, em uma cidade com vários e vários deuses. A resposta pode surpreender a muitos, e é aí que está a resposta a respeito da ordem, da famosa ordem de Melquisedeque. Você já ouviu falar a respeito da ordem de Melquisedeque? O que seria a ordem de Melquisedeque? A ordem de Melquisedeque basicamente é o seguinte: a ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal de homens de outros povos que não eram descendentes de Abraão,
no caso, e que serviam ao mesmo Deus de Abraão. Lembrando que Melquisedeque servia o mesmo Deus de Abraão. E quando Abraão se encontra com Melquisedeque e, no caso ali, Melquisedeque o abençoa, os dois inclusive vão dizer que o Deus de cada um deles era basicamente o mesmo Deus, repare. Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Curiosamente, algo que relembra aí o que Jesus Cristo trouxe para os seus discípulos e todos aqueles que o serviam, no caso ali, a ceia. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens. Poderão ficar todos contigo. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abraão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Repare que Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, do mesmo Deus de Abraão, trouxe pão e vinho, algo que relembra a Santa Ceia, ou a ceia, aí que nós, cristãos, fazemos nos dias de hoje. Isso, no caso, já era um simbolismo de Cristo, do Antigo Testamento. E ele, Melquisedeque, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Abraão reconheceu que o Deus de Melquisedeque era o mesmo Deus seu. E curiosamente, por conta desta ordem de Melquisedeque, essa caravana, por assim dizer, que seguia Melquisedeque, essa multidão de pessoas que estavam com ele, essas pessoas que estavam com ele, eram pessoas de origem cananeia, que estavam ali aprendendo o sacerdócio no Deus verdadeiro. Melquisedeque, ele desaparece totalmente das escrituras sagradas no Antigo Testamento, e é dito apenas que ele iniciou, basicamente ele iniciou o que nós chamamos hoje de Ordem de Melquisedeque, que é o culto a Deus em outros povos, em outras populações. Lembrando que Melquisedeque, ele não era nem semita, nem camita, nem jafeíta. Lembrando que ele era provavelmente um ser espiritual. Com a misericórdia grandiosa de Deus, Deus ainda assim fazia sacerdotes, aí em seu nome, sacerdotes verdadeiros, ali em seu nome, para que estes sacerdotes aí fazessem com que a salvação chegasse a outros descendentes de Noé, e não apenas os descendentes de Sem da parte de Abraão, visto que os próprios descendentes de Sem estavam perdidos em sua fé, onde deixaram o monoteísmo e acabaram seguindo outros deuses, outros espíritos imundos. Melquisedeque é uma das provas cabais no Antigo Testamento que existiam outros homens, ou pelo menos podemos chamá-lo aqui de homem, visto que ele estava em forma humana. Nós podemos dizer que havia pessoas que serviam ao Deus Altíssimo, não sendo apenas os descendentes de Abraão. Nós conhecemos vários personagens do Antigo Testamento que não eram descendentes de Abraão e nem de Sem, e que mesmo assim serviam a Deus. E no caso, nós podemos ver aí, como nós podemos conhecer nas Escrituras Sagradas, o próprio Melquisedeque. Curiosamente, o Fator Melquisedeque, que é um livro muito interessante, e vários outros autores e especialistas concordam com essa visão, que o Deus Todo-Poderoso, ele nunca se afastou de todas as nações, mas as nações se afastaram dele, e muitas nações, muitos povos de diferentes linhagens de Noé acabaram se perdendo e esquecendo o Deus verdadeiro, porém algumas continuaram mantendo as tradições a respeito deste verdadeiro Deus, deste verdadeiro Senhor dos Senhores. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito do Fator Melquisedeque.
da Ordem de Melquisedeque. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.